Oi, oi, pessoal. Voltamos para o segundo round de palestras de hoje. E agora eu vou chamar para vocês dois Renatos. O Renato Groff e o Renato Romão, falando sobre como avançar no Power Platform com a Azure Functions e Logic App. Aí eu vou chamar o Renato Groff e o Renato Romão, eles já estão aí. Boa tarde, Oiê, pessoal. tudo bom? Boa tarde. Vai ser um pouco confuso com dois Renatos. Exatamente. Eu coloquei só Renato R já para diferenciar. Boa palestra para vocês, gente. Beleza, obrigado. Tô compartilhando a tela já. Aí, só pra gente... Beleza, vocês estão vendo já. Então, boa tarde, pessoal, novamente. Meu nome é Renato Romão. Aí, Groff, se quiser se apresentar aí. Sou Renato Groff. Acho que se falarem os nossos sobrenomes aí no chat para tirar alguma dúvida eventual, acho que vai ficar mais fácil, né? Exatamente. Falar o sobrenome vai ficar muito mais fácil. A gente consegue identificar rapidamente aí a nossa apresentação. Então, basicamente a gente vai falar sobre Power Platform com Azure Functions Logic Apps, mas na verdade de tecnologias de desenvolvimento no geral. A ideia é ser um bate-papo, né? Então, se vocês tiverem dúvida, a ideia é acrescentar com o conteúdo que vocês têm na empresa de vocês ou que vocês estão estudando. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar no chat também. Se vocês quiserem compartilhar nas redes sociais e marcar a gente também, fique à vontade. A ideia é que seja só um exemplo, mais ou menos, de como funcionam essas soluções e o que dá para você usar, mas a gente vai explicar mais a fundo. Então, Groff, com você. Bem, pessoal, eu sou Renato Groff, trabalho com desenvolvimento de software desde 2001, foco principal em .NET, ASP.NET Core, utilizando aí bastante o Azure, tenho também atuado um pouco com containers, Kubernetes, né? Stack Microsoft, mas eu acabo aí também me aventurando aí por bastante coisa open source, como é o próprio caso do Kubernetes. Sou Microsoft MVP, MTAC, assim como Renato Romão, e tá aí meu blog, né? Então, materiais aí sobre essas tecnologias que eu mencionei, inclusive Azure Functions, vocês vão encontrar bastante coisa lá. Inclusive, depois vou ver até se faço um post dessa apresentação aí com a demo que eu fiz, alguns materiais adicionais aí que eu vou ver com o Renato Romão, eu disponibilizo por lá também, beleza? Acho que tá mudo, Renato. Perdão, tá mudo. Pelo menos estava aparecendo a legenda ali embaixo. Então, meu nome é Renato Romão, aí tá meus links também, se você quiser se conectar comigo. Inclusive, acabei de ver o Douglas Romão aqui zoando, falando que veio para zoar o irmão mais novo. Seu irmão do Douglas Romão também, ele vai estar palestrando na próxima sessão, né? Mas sou Microsoft MVP da categoria de Business Application, falando sobre Power Apps, Power Automate, Power Virtual Agents principalmente, e Dynamics 365 também. Tem alguns cursos de Power Virtual Agents, tem algum link aí também. Em breve a gente vai soltar lá novidades sobre coisas de Power Platform, conteúdo, justamente para a comunidade, conteúdos gratuitos para a comunidade. Eu estou fazendo uma parceria aí com o pessoal, principalmente com o Douglas. Então, se você está interessado em aprender mais sobre a Power Platform, tá os links aí, só perguntar, chamar a gente na rede social lá. A gente vai ajudar vocês também. Então, para a gente iniciar a nossa agenda de hoje, qual que foi o motivo da nossa solução, por que a gente usou essas tecnologias? Sim, tem várias tecnologias que vocês vão ver, várias ferramentas de desenvolvimento, que são low code, pro code, por que a gente usou cada uma delas. E também a gente vai ter um bate-papo sobre as melhores práticas, então ao longo, quando a gente for falando sobre cada ferramenta, a gente vai mostrando quais são as melhores práticas e o que você pode fazer no seu cenário, não que você precisa seguir à risca o que a gente está falando, 100%, né, do que a gente vai falar, mas a ideia é que você consiga pegar uma ferramenta ou outra para você aplicar no seu cenário e você entender o conceito, não precisa necessariamente ser o que foi desenvolvido, mas você entender por que a gente usou, o motivo que a gente usou e o que a gente pensa quando a gente está criando uma solução tão robusta como a gente fez aqui. Então, falando sobre as tecnologias aqui que a gente vai utilizar,
Do lado do low code, que é a parte que eu estou fazendo sobre a Power Platform, vai ser Power Automate, Power Apps, Custom Connectors e Solutions. A gente vai estar usando o Power Automate para fazer alguns fluxos. A gente tem também o Power Apps para fazer a criação da aplicação, né, para fazer mais o visual. Os Custom Connectors para a gente integrar com a ferramenta que o Groff vai fazer e que ele fez, né, a solução que ele integrou do lado do ProCode. E também as soluções, as melhores práticas. Eu vou mostrar mais na prática também como funciona tudo isso. Aí o lado ProCode, Groff, o que mais ou menos você usou aí? Então, a gente desenvolveu um back-end em Azure Functions, né? Azure Functions é uma tecnologia serverless, né? Então você tem a opção de fazer o deploy na nuvem, né? O serverless não significa sem servidor, não usem esse termo, pessoal, porque é uma péssima tradução, né? Na verdade, o serverless seria você não se preocupar ou ter uma preocupação mínima com infraestrutura. Você faz o deploy. Quando a minha aplicação escala, é autoescalável. Se tiver uma demanda alta de utilização, ele vai alocar mais instâncias para distribuir a carga de processamento, né? Então, foi usado aí Azure Functions, o desenvolvimento foi pelo Visual Studio Code. Se você trabalhar com Azure Functions, não quer gastar com uma IDE, de repente pagar o JetBrains, alguma outra IDE, Visual Studio 2019, você consegue fazer tranquilamente tudo no Visual Studio Code. Acho que você mesmo usa bastante também o Visual Studio Code com Azure Functions, né, Renato? Exatamente. O legal é o seguinte, hoje, com que você desenvolve em Azure Functions? Você desenvolve em .NET, .NET Core 3.1 e .NET 5. Recomendável. O pessoal vai falar, beleza, vamos usar .NET 5. Depende, porque assim, a versão LTS aí que tem suporte estendido, tem maior foco aí da Microsoft resolvendo problemas, é a 3.1. A próxima versão LTS vai ser o .NET 6, né? Então, o .NET 5 não é LTS. Mas ainda assim, se você desenvolver, testar direito, tem coisas do .NET 5 que podem ser bastante úteis. E claro, você vai desenvolver em .NET, hoje em dia é praticamente sinônimo utilizar C#. Então foi criado tudo isso aí com C#. Tem uma coisa nova aí que é um package, na verdade são dois packages que existem tanto para .NET 5 quanto para .NET Core 3.1, trabalhando com Azure Functions, que é o suporte a Swagger Open API. Muita gente usa Azure Functions para criar APIs de integração. Então você vai usar a comunicação REST, né? Só que tinha uma limitação aí bastante chata, que era nativamente você não tinha suporte a Azure Functions. Então, de repente, você tinha que via API Management, via API Gateway, de repente usando algum package de terceiros, modificar seu projeto para trabalhar. Agora tem um projeto desenvolvido pelo próprio time de Azure Functions. E no que isso é uma vantagem? É uma vantagem no seguinte, com o Swagger, que deu origem aí ao Open API, que é uma especificação para você ter documentada toda a estrutura de uma API, você tem toda essa parte documentando essa estrutura, né? E além disso, o Swagger disponibiliza uma interface gráfica, né? Um site simples, né? Para testes. Só que esse site é muito interessante porque você consegue visualizar nele a estrutura, né? Quais são as operações disponíveis, o que você pode fazer, um get, um post, que dados são retornados, que dados são esperados, o que você precisa mandar no request de uma requisição na query string, o que você informaria num header, o que você informaria no body da requisição. Então, é algo que demorou, né? Eu trabalho aí com Azure Functions, reconheço que demoraram para disponibilizar essa funcionalidade, mas veio, finalmente veio. Está em preview, eu fiz alguns testes já, subindo inclusive no Azure, funciona, a gente testou também, né, Renato?
Sim. Aí o pessoal vai perguntar, pode usar em produção? Olha, tá em preview, mas assim, qual que é a questão? Quando você usar o Swagger, aqueles endpoints do Swagger, tem o Swagger UI, que é a interface, daí tem o outro endpoint, que é a estrutura da API gerada em JSON. Sem problema. Se der algum problema, o que, que vai acontecer? Não vai fazer com que as suas functions naquele projeto deixem de funcionar. Só que assim, dá uma testada, né? Porque envolve bastante codificação, não é tão simples quanto o ASP.NET Core para quem é de .NET, mas ainda assim é uma funcionalidade, como eu disse, bastante aguardada. Foi usado o MongoDB, né, um NoSQL aí, rodando em cima do Azure Cosmos DB. Isso poderia ser SQL, Postgres, MySQL, MariaDB, Oracle, sei lá, o que fizer sentido no seu projeto, né? E foi usado também Logic Apps. Eu estou usando Logic Apps aí para direcionar mensagem, se incluir alguma coisa, se teve inconsistência nos dados para canais do Slack. E ainda, via Azure Functions, eu me conecto à aplicação criada com Power Automate pelo Renato. Então, assim, é um exemplo simples, até banal, né, de dados cadastrais, né? Mas o intuito foi mostrar que dá para você fazer inúmeras integrações, tirando vantagem do low code, tirando vantagem também de desenvolvimento serverless, que você tem aí .NET, mas você poderia ter criado o projeto em Java, em Node, em Python, em TypeScript, e dependendo do caso, né, não faria tanto sentido para esse cenário aqui, mas supondo que você tivesse que fazer alguma coisa mais voltada à infraestrutura, algo para um sysadmin resolver um problema, daria para fazer isso também até em PowerShell com Azure Functions. Beleza? Show demais. Deixa eu passar para o próximo aqui. Aí mostrando um pouquinho da nossa arquitetura, né? Todas as tecnologias que a gente comentou. Basicamente, a gente está fazendo um ciclo onde a gente tem uma entrada do Power Apps, justamente para simular a experiência do usuário. O usuário final, ele sempre tem que ter uma boa experiência. Então, a gente falou de Azure Function, Logic Apps, que são uma experiência mais por trás dos panos, né? É uma coisa que o usuário não vê, mas que o desenvolvedor sabe que tem, a equipe de TI sabe que tem que dar manutenção, tem que estruturar e tudo mais. Então, o usuário final ele só precisa se preocupar em resolver aquele problema dele, seja criar uma solicitação no suporte, seja ter um sistema complexo de controle de ponto, por exemplo. Então, essa aplicação vai ser o Power Apps, que é o dado de entrada dele, é o que vai chamar a experiência do usuário. O usuário vai entrar e vai ter toda a experiência dentro do aplicativo, não só o aplicativo, mas a aplicação do negócio em si. O Power Apps ele é responsável por chamar a Azure Function justamente usando os Custom Connectors, que são as outras tecnologias que a gente está utilizando, né? Então, está chamando a Azure Function do Groff. A Azure Function do Groff faz todo esse trabalho usando o .NET, faz todo o trabalho que ele usou na parte do back-end mesmo. Depois ele chama a Logic Apps como exemplo para postar no Slack, como ele comentou. E a Logic Apps também chama o Power Automate como uma experiência para a gente. O Power Apps é responsável por disparar as ações, todo o back-end vai realizar tudo e depois retorna a informação para o Power Automate e ele pode, de repente, salvar, postar dentro do Teams uma mensagem, de repente criar uma outra informação dentro de outra base de dados, como um backup. A gente poderia ter N coisas nesse caso. Aí, por que a gente não substituiu o Power Automate e usou tudo dentro da Logic Apps? Porque justamente a gente queria mostrar, começando na Power Platform, integrando com várias ferramentas da própria Microsoft, que são para o lado Pro Code, né? Então, com desenvolvimento mesmo de código. E depois a gente voltava para o Low Code, mostrando que dá para você integrar os dois lados. Tanto a ATI consegue suportar quem é de Low Code, quem não é de desenvolvimento. Nós somos desenvolvimentos, então a gente consegue entender o código, a gente consegue mexer, a gente consegue criar coisas, mas se precisar de fazer alguma coisa bem rápida, que não necessariamente precisa de um código, a gente pode usar o Power Apps. O Power Apps fica com a sua pessoa de negócio, com a sua pessoa do financeiro, com o seu jurídico, com o seu RH, ou até mesmo com o seu pessoal do TI que dá suporte, mas que não necessariamente entende de código.
ele vai fazer aquele aplicativo, você só precisa disponibilizar para ele, a pessoa da TI, né, o desenvolvedor responsável, só precisa disponibilizar para ele toda essa estrutura que tem no back-end pronto, fala assim, ó, só usa desse jeito. É bem simples, só usa desse jeito. Parece simples a nossa estrutura, a gente vai mostrar para vocês, parece simples, mas por trás tem uma aplicação super robusta, pensando em velocidade. Se você vê o aplicativo criando os dados, a Azure Function roda muito rápido, então tem um banco de dados ali, está armazenando informações, tem toda uma estrutura que é um CRUD simples, né? Uma criação, leitura de dados simples ali, que a gente está fazendo no nosso aplicativo, mas dentro da parte de trás do seu código, dentro da sua Azure Function, nesse caso que é o nosso back-end, ele tem uma estrutura robusta, que a gente poderia ter não só um criar dados, a gente poderia ter leitura de documentos, criação de PDF, criação de Word para PDF, preenchimento de informações, preenchimento de documentos, consultar SAP, consultar outros sistemas desenvolvidos ou integrados com outras ferramentas também. Então, a gente pode ter N coisas que fica dentro do back-end, que não fica aparente para o usuário final, e nem para aquela pessoa que é low-code, que não tem experiência nenhuma com desenvolvimento, e que se mostrar a Azure Function para ele, ele se perde, e ele não vai saber o que fazer, porque é uma ferramenta nova, é uma ferramenta para quem já trabalha com desenvolvimento. Acho que até dando uma visão nossa aí de dev, né? Vai ter muito dev que vai falar, poxa, mas eu posso resolver tudo isso no código e tal. Só que considere o seguinte, né? Muitas vezes você vai ter que vai depender de uma biblioteca específica para isso. Pode ser que não exista biblioteca, aí você vai ter que desenvolver isso na raça. Vai dar trabalho, pode ser que às vezes não tenha algo muito bem documentado, você vai perder horas, e essa parte tanto aí do Power Automate quanto do Logic Apps, dos conectores que eles têm, né? Isso acaba poupando muito tempo, né? Fica fácil a interação. De repente, no caso aí que eu vou mostrar, eu mando uma requisição HTTP para a Logic App, mas você poderia fazer algo do tipo, olha, chegou um arquivo no storage e vai ser processado, manda uma notificação para o Teams ou para o Slack, escrevendo nada de código, né? Sim. Exatamente, a experiência é boa, né, comparado ao que você teria se você fosse desenvolver. E até uma experiência também que eu tive recentemente em um projeto. O que aconteceu? A aplicação no Power Apps, quem desenvolveu era uma pessoa de low code, então ele desenvolveu toda uma estrutura complexa, começou com um simples aplicativo e depois virou um monstro de aplicativo em questão de funcionalidade, então tem muita coisa. Só que qual que foi o problema? Que muita coisa começou a ficar duplicada, porque dentro do Power Apps você não consegue meio que reutilizar o código, fórmulas que você já aplicou. Você consegue, de repente, estruturar alguns componentes, e até eu vou mostrar para vocês, vocês conseguem estruturar algumas coisas que são reutilizáveis dentro do próprio aplicativo. E até mesmo algumas coisas que são reutilizadas dentro do próprio fluxo que você pode fazer. Mas o que acontece é que tem uma certa limitação de coisas que você pode fazer para reutilizar os códigos dentro do Power Apps. Então, o que aconteceu é que começou a duplicar muita fórmula, muito código, a ponto de que você tem duas opções. Ou você mantém isso, e se você tiver que mudar em algum lugar, por exemplo, a lógica agora, ao invés de buscar nesse lugar aqui, vai buscar em outro. Só que tem toda uma fórmula que está sendo copiada da mesma forma para várias telas do seu aplicativo, ou para vários aplicativos. Aí o que você teria que fazer? Ou você teria que trocar manual um em uma e ir trocando, tentando achar, né? Porque se o responsável geral por aquele aplicativo saiu e não está mais lá, você teria que ir caçando até você achar todos os lugares e trocar. Beleza? Terminei, publico o aplicativo. Ou a segunda opção, que você deixa toda essa fórmula complexa dentro da Azure Function. Então, por exemplo, o meu aplicativo, ele simplesmente, vocês vão ver que o conector customizado, ele simplesmente manda as informações para o Groff, e o Groff que vai salvar esses dados. Se ele vai salvar com relacionamento entre uma lista e outra, se ele vai retornar para mim uma informação ou outra, é ele que tem que ficar responsável. Ele que vai estruturar a informação, até mesmo se ele vai salvar no MongoDB, ou se ele vai salvar no SharePoint, se ele vai salvar no SQL, ou outro banco de dados também. Então,
é legal você saber que muita coisa a gente consegue reduzir de código, reduzir de reutilização, quando a gente começa a trabalhar com outros sistemas, não necessariamente a Azure Function, poderia ser uma outra API que você desenvolveu, poderia ser desenvolvido de outra forma, mas basicamente você consegue reutilizar coisas que você tem no Power Apps, a lógica para criar um código de referência, por exemplo, um código que é único por requisição, por documento. Se você tiver que fazer essa lógica muitas vezes dentro do seu aplicativo, às vezes é mais fácil você pedir essa informação para Azure Function, que pode ser um código só, que só recebe o parâmetro, se está vindo da tela X, Y, Z, qual que é o valor inicial, qual que é o documento, qual o código que deve ser, e ele faz essa junção, ele faz essa lógica. Se futuramente mudar para um cliente, ele não vai precisar mudar toda a lógica dentro do aplicativo, ele muda dentro da Azure Function e pronto. Está bem rápido, é fácil de você conseguir customizar isso, além de que a gente tem um aplicativo aqui que ele está sendo usado na Azure Function especificamente, mas se eu precisar ter uma Azure Function que vai ficar dentro da minha empresa, que eu vou pagar o custo dela, mas eu estou vendendo o Power Apps como um aplicativo, eu consigo simplesmente desenvolver o aplicativo pronto e as pessoas irem customizando somente as cores e o que está por fora, o que está como estética dentro do aplicativo, removendo, adicionando novas coisas, mas a sua base de dados continua a mesma. Então é legal que você consegue ter essa consistência das informações também. E é interessante, né, porque foi falado em muito do que a gente está interagindo, né, está sendo via chamada HTTP, né, então se você vai utilizar com chamadas REST, né, usando GET, POST, PUT, até mesmo DELETE, você consegue integrar com qualquer tipo de tecnologia, né, então é bem flexível, né. Exatamente. Então vamos para a nossa demo, Fogo no Parquinho. Deixa eu abrir o meu aplicativo aqui, eu vou começar com o aplicativo, depois eu mostro como que funciona a estrutura, depois o Groff mostra como funciona a estrutura por trás dessa aplicação aqui. Mas basicamente a gente tem um aplicativo padrãozinho, simples, não tem muita coisa diferente. A gente tem uma tela para acessar os dados, essa tela inicial, uma tela para acessar os dados e uma tela para novo cadastro. Então, basicamente, vamos novo cadastro aqui. Vou colocar a demo. O Wiki 365. São José dos Campos. Vou colocar o nome do pai. Power Platform. Selecionar uma tecnologia aqui. E colocar o nome da mãe. Eu vou colocar mãe Azure. Idade 30. Posso selecionar algumas opções aqui. Vou dar um salvar. A partir do momento que eu dou o salvar aqui, eu estou mandando essa requisição para o Groff. Ele vai fazer esse trabalho de informações aqui. Deixa eu até abrir a API dele aqui. A API de dados dele aqui, basicamente nós temos algumas informações. Basicamente ele tem a URL dele aqui, está passando o código e tudo mais. E basicamente nós temos uma estrutura em JSON aqui. Então, se você abrir JSON Formatter, basicamente você tem uma estruturinha aqui com todos os itens, que é sempre padrão. Nome da mãe, nome do pai, tecnologia, idade, cidade, acesso a novidades, tudo mais. E basicamente eu estou mandando essas informações para ele, tudo que a gente tem aqui no cadastro, eu mando para ele essas informações. Estou mandando estruturado também, e eu vou mostrar para vocês mais ou menos como fica. Agora, se eu for em acessar os dados, a gente tem todos os registros aqui, e a gente tem esse novo dado, o Wiki 365 que eu acabei de criar. Então, você pode ver que ele salvou já nessa informação, na API dele. Não tem o Wiki 365 aqui, ó, se você procurar, não tem. Mas se eu atualizar a API dele aqui, já aparece os dados da Wiki 365, que é o nome do pai Power Platform, já está aparecendo aqui. Então, super simples. Se eu quiser atualizar os dados também, tiver uma outra aplicação rodando, outras pessoas usando, eu posso atualizar aqui, ele atualiza também, tá bom? Então vamos no novo cadastro aqui para eu mostrar mais ou menos o que tem por trás desse aplicativo aqui. Basicamente nós temos uma tela de registrar novos itens, né?
por trás desse salvar? Aqui tem um formulário simples, eu criei os campinhos e as labels também, foi tudo manual, porque essa API eu poderia ter criado uma estruturinha de dados, até uma coleção para ele criar certinho os formulários e tudo mais, mas eu decidi criar manual cada campo. No botão de salvar, basicamente o que eu estou fazendo? Eu estou mandando aqui, ó, eu tenho todos os meus text boxes, né? Então todos os campos de texto, opções, drop-down e tudo mais. Eu passo basicamente uma estruturinha para ele que é nome, nome da mãe, nome do pai, tecnologia, aceito novidade, cidade e idade aqui também. Então passo as informações e estou mandando aqui um wiki365.criar item. Como que funciona isso? Basicamente esse é o conector customizado. Deixa eu entrar aqui nos dados na lateral esquerda aqui, ó. Nesse cilindro a gente vai ver que tem um conector chamado Wiki365 e ele é premium porque toda vez que a gente está usando o conector customizado dentro do Power Apps ou do Power Automate, eles são conectores customizados, são conectores premium e você precisa ter licença para você utilizar ele. Então só com a licença do Office 365 não é suficiente, não só para você desenvolver, mas para você usar o aplicativo também vai ser obrigatório. Até comentando rapidamente, você fez a inclusão, chegou na API, chegou inclusive no Slack, então toda a integração funcionou. Depois eu mostro para vocês, obviamente, pessoal, mas chegou tranquilamente. E rapidinho, né? Você vê que é tudo instantâneo na hora, Sim. Criou lá, ele já manda todas as informações. Eu acho, a gente não chegou a calcular, mas eu chuto que deve estar levando aí milissegundos para fazer isso. Pouquíssima coisa, né? Pouquíssimo Sim. tempo, né? Exatamente. E nesse caso aqui, então, nós temos o nosso conector. Como que eu acho ele? Deixa eu ir aqui no Power Apps. Deixa eu voltar aqui em conectores. Basicamente, quando eu vou dentro do make.powerapps.com, eu acesso o meu ambiente lá e eu tenho aqui conectores dentro do Dataverse. Eu tenho os conectores customizados aqui, que basicamente é para eu conectar então a uma API externa, alguma coisa que foi desenvolvida ou que não foi desenvolvida por nós, mas já existe um sistema, por exemplo, quero integrar com a Bovespa, por exemplo. A Bovespa tem uma API. Então, se ela tiver, você basicamente pode criar um conector customizado e fazer essa integração através da Bovespa. Então, é um exemplo que você pode fazer. Aqui até tem um que eu tinha criado há um tempo atrás com o Renato Groff. Você consegue trocar fotinha também, e essa fotinha aparece diretamente no seu aplicativo. Então, aqui vocês podem ver que eu criei o conector do Wiki365 com o logo do Wiki365. Então, é interessante para vocês identificarem também o que está sendo criado. Aqui, quando a gente está criando um novo conector customizado, vocês viram que o Groff ele fez uma parte em Swagger, a OpenAPI, basicamente você pode importar esses arquivos aqui dentro também como conector customizado, ou você pode criar um novo conector customizado e importar essas informações manuais e preenchendo todos os dados. Nesse caso, a gente criou um em branco aqui. É que uma API bem simples, né? Mas supondo que você fosse fazer uma integração com uma API que você manda dados aí num formato bem mais complexo, um JSON aí com vários níveis, na minha visão, acho que na sua também, compensaria muito mais você pegar o endpoint que ele gera com a estrutura da API e não perder tempo digitando e eventualmente ter erro, caçar, olha, cadê o erro aqui, né? Tudo Exatamente. isso. Exatamente. Tudo isso você vai ter que, nesse caso, a gente fez um exemplo que fazia sentido pra gente, mas você pegando o seu cenário, olhando essas ferramentas e as possibilidades do que dá para você fazer, você consegue estruturar para que se adeque ao seu cenário e que funcione bem também. E não necessariamente você vai precisar usar todas as ferramentas, você pode usar uma ou outra, 2, 3, para você fazer toda essa integração e vai funcionar perfeitamente também. Aqui a gente importou um logo, então, eu consigo colocar um logotipo, né? Nesse caso eu coloquei do Wiki365, coloco uma cor de fundo, descrição. Aqui é importante passar qual que vai ser o meu host, então qual que vai ser o site que vai estar as informações lá. Vocês podem ver que eu estou passando o mesmo site que eu tenho aqui do Groff, então, mas eu estou passando só essa primeira estrutura.
porque essa outra segunda aqui eu vou passar dentro da minha configuração. E esse código é sempre fixo. Então, nesse caso aqui, deixa eu voltar para o conector customizado. Na parte de segurança, eu não coloquei autenticação nenhuma. Então, em teoria, nossos dados não têm uma segurança porque a gente não está usando nenhum tipo de conexão, né? Mas você poderia usar a autenticação. Isso é bom para os seus dados, para o seu conector, para o seu conector customizado e também para a sua API, porque se você tiver dados sigilosos e tudo mais, não é bom que você deixe aberto. Então, o lance da gente deixar aberto é só para mostrar mesmo. Mas você pode ter vários tipos de autenticação, com usuário e senha, passando um token e tudo mais, e funciona da mesma forma. A única diferença é que tem mais segurança dentro da sua estrutura. Tanto seus dados para buscar, quanto seus dados para salvar. Nesse caso, a gente criou uma ação. Então, tem uma nova ação que você pode criar. Você pode passar uma informação para ele, nesse caso, buscar dados, tem o criar item aqui. E a única, deixa eu abrir o criar item aqui. Basicamente, o que acontece? Dentro do criar item, vocês podem ver que dentro do meu aplicativo, deixa eu digitar o Wiki 365 aqui. Comecei a digitar o Wiki 365, que é o meu conector customizado dentro do Power Apps, e ele já aparece todas as opções que existem dentro do Wiki 365. Então tem buscar cadastros, tem o criar item. Se tivesse mais, ele ia mostrar todos aqui. Na hora que eu dou um ponto criar item, você pode ver que ele abriu o parênteses aqui, ele já me deu as opções. Que eu tenho o code aqui, que é uma informação fixa, que eu sempre estou passando para o Groff. O nome do pai, toda essa estrutura aqui. Tudo isso aqui, ele basicamente está sendo utilizado dentro do meu conector customizado. Então aqui eu consigo customizar essas informações. Eu dei qual que é a operação dele, então o Operation ID é o que eu estou passando. Coloco o tipo de requisição que eu estou fazendo, então nesse caso posso importar um novo tipo de requisição, por exemplo, quero fazer um buscar dados. Então o Groff falou para mim, para buscar os dados você vai usar get e você vai passar nessa URL aqui e se você precisar passar algum header, alguma coisa assim, você pode passar desse jeito. Tem o importar, basicamente ele trouxe todo o tipo de dados, já trabalhou tudo para mim, para eu utilizar dentro do meu aplicativo ali. Consigo remover e alterar essas informações também, por exemplo, o code é uma opção fixa que eu precisava passar para o Groff, então eu já deixei aqui como default para o usuário não ter que colocar essa informação lá no aplicativo. Então, nesse caso, eu não estou passando o code aqui, vocês podem ver que nessa minha requisição eu não passei a propriedade code, porque ela é sempre fixa, então o Groff estava pedindo, eu estou passando ela, mas o usuário não precisa preencher esse tipo de informação. Você falou de segurança, né? Dá para você ativar a segurança aí trabalhando com Azure Functions. Muitas vezes o pessoal resolve isso via API Management, né? Então, porque você simplesmente colocar um token numa query string não é a forma mais segura de se trabalhar, né? Obviamente que não é. Mas assim, tem N maneiras de se fazer isso, legal que no próprio Power Automate você consegue daí tá prevendo quando algum mecanismo de segurança aí mais elaborado for utilizado, né? Exatamente. E você pode restringir também uma coisa que a gente não fez, mas pode acontecer, é que por trás do aplicativo aqui da Microsoft, quando você dá um clique aqui, basicamente ele está fazendo uma requisição dentro da Azure Function. Você pode restringir qual que vai estar sendo o domínio que está fazendo essa requisição, até mesmo porque você sabe que é uma ferramenta da Microsoft dentro do Power Apps que está fazendo essa requisição. Então você pode ter esse tipo de validação. Não é a melhor prática, assim como o Groff comentou, mesmo porque não é a credencial, não é o usuário e senha do meu Microsoft 365 que vai proteger do meu aplicativo ser invadido, de os dados serem vazados, mesmo porque o aplicativo está fazendo uma conexão com a Azure Function. A Azure Function pode ser invadida e o aplicativo também, se a conta daquela pessoa for hackeada. Então, é uma opção você ter mais segurança, você garantir mais segurança e não só ficar se baseando em questão de usuário e senha dentro do Microsoft 365. Então, aqui dentro do body também eu estou passando algumas informações. Dentro do corpo aqui eu passo, por exemplo, a estrutura que eu quero para ele. Então, nome do pai, tecnologia, cidade, idade, tudo mais.
posso editar essas informações aqui, qual que é o tipo dela, se é booleano, se é texto, até mesmo porque se eu importei errado, quero alterar e tudo mais, você pode fazer esse tipo de alteração. Esse é o lado low code. Se você quiser arrumar esse lado aqui com um lado pro code, que fica mais fácil em alguns casos, você pode trocar para esse Swagger Editor. E basicamente aqui nós temos todos os tipos de requisição, toda a estrutura, passando qual que é o tipo, qual que é a descrição. Então, às vezes vai ficar mais fácil de você trabalhar e você manipular algumas informações de uso aqui do seu dia a dia. Às vezes fica mais fácil porque você altera tudo de uma vez só. Você não precisa ficar alterando ação por ação. Depois você dá um atualizar aqui, você pode até fazer uns testes aqui usando requisições aqui dentro mesmo do conector customizado para garantir que está funcionando 100%. E não só aqui, deixa eu mostrar o meu fluxo aqui, antes do Groff mostrar a parte dele. Aí o que tá fazendo? Ó, vamos fazer um teste aqui, deixa eu só remover esse código para parar de dar erro. Deixa eu dar um nome completo, teste. Testando. Comunidade aqui. Então, basicamente, na hora que eu estou salvando aqui, ó, ele está salvando, os pontinhos estão passando aqui dentro do meu aplicativo. Beleza, ele mandou, fez a requisição. Se a gente for aqui pro fluxo, ó, ele já foi já, ó. Então foi bem rápido, 6 segundos atrás. Então foi o tempo de atualizar, voltar para outra página e ele já foi. O que acontece? Lembra que a gente mostrou que a arquitetura, ele está fazendo uma requisição no aplicativo, passa pelo Groff, pelo todo o sistema do Groff, com todas as tecnologias e depois volta para o Automate. Basicamente, nessa estrutura aqui, Automate, deixa eu voltar e abrir de novo. Dentro do Power Automate, eu pedi algumas informações para o Groff, para ele passar esse tipo de informação aqui, nome do pai, toda a estrutura aqui, e ele passou para mim. Então eu estou recebendo esses dados que eu mesmo enviei. E dentro do meu fluxo, eu mostrei o conector customizado dentro do aplicativo. Mas poderia também ter um fluxo diário, rodando diário, para buscar todos os registros dentro do meu conector customizado, dentro da API que o Groff criou, e trabalhar com esses dados dentro do meu próprio fluxo. Então é uma outra alternativa que você tem. De repente, quando terminar tudo, você mandar uma mensagem no Teams, você fazer outras coisas. Não vou criar também porque a gente não tem tempo, mas você pode fazer diversas outras coisas quando você está trabalhando com essas ferramentas da Power Platform. E aqui de conectores, ó, se a gente procurar o Wiki 365, dentro do mesmo ambiente, coloquei separado, ele não vai trazer para... trouxe aqui certinho. Então aqui, ó, dentro do próprio Power Automate, como é um conector customizado, ele é compartilhado com a Power Platform, eu também consigo usar esses dados dentro do Power Automate. Então aqui está o meu conector customizado, ele tem o buscar cadastro e criar item também. Então poderia ter essas opções só dentro do meu fluxo, não precisaria necessariamente ter o meu aplicativo, por exemplo. Vamos supor que eu tenho o Forms é preenchido e eu tenho que criar esse item dentro do meu banco de dados. Eu posso também buscar dados, você pode passar criar dados aqui, ó. Ele faz a conexão, tá criando a conexão aqui. E basicamente ele vai pedir, ó, ele já colocou como padrão o code, que é a propriedade que a gente está usando, e pedir, ó, nome do pai, nome da mãe, assim como a gente tem um fluxo do Power Automate. Eu só passo as opções aqui e rodo meu fluxo e ele vai fazer todo esse trabalho também. É mais uma opção que você tem. E nesse caso aqui, ó, eu troquei a cor de fundo e essa cor de fundo reflete também aqui na minha ação. Então, é uma opção que a gente tem, beleza? Groff, com você aí. Tá, mudo. Eu vou compartilhar aqui rapidamente a minha tela. A ideia é dar uma visão geral do que eu criei aqui de Azure Functions e Logic Apps, né? Eu não vou codar do zero, até porque a gente acabou escrevendo bastante código, né? Só que é legal porque vocês veem que foi feito isso com Azure Functions, eventualmente, poxa, dá para fazer isso direto numa API que você fez com ASP.NET Core. Em Java você usou Spring para criar daí a sua API, enfim, você tem todas essas possibilidades. Deixa eu pegar aqui, eu vou dar um share aqui na minha tela. Só uma pergunta do William aqui que ele colocou no chat.
ele falou, para mostrar as mensagens de erro do Power Apps, eu preciso criar um conector customizado, a estrutura que eu vou receber com essa mensagem de erro da Azure Function, por exemplo, ou eu consigo alterar a maneira como eu recebo essa estrutura de mensagem de erro direto no Swag Editor. Então, basicamente, você consegue manipular essas informações direto pelo conector customizado mesmo. Assim como você está mandando, tem uma opção lá de mensagem que você está fazendo aquisição, né? O tipo de requisição que você está fazendo e qual que são os parâmetros. E você também tem uma opção lá que é a resposta. Então, você pode ter uma resposta de sucesso ou de erro. E você faz essa validação dentro do próprio aplicativo. Então, se vier, por exemplo, requisição 200, aí você mostra uma mensagem. Por exemplo, estava tendo um erro dentro ontem, quando o Groff criou a API dele, eu estava mexendo no aplicativo para hoje, ele basicamente mostrou, deu um erro lá de 401. E eu poderia trabalhar com esse erro dentro do meu aplicativo mesmo, mas eu não estava trabalhando, não fiz nenhuma validação. Então, por isso ele só deu erro no aplicativo. Mas você pode trabalhar com essa resposta de retorno da sua Azure Function para o seu aplicativo também. Inclusive, né, esse erro aconteceu pelo seguinte, né, quando você publica uma Function App, né, um projeto baseado em Azure Functions, se você usar essa segurança mais simplificada, que você manda um token na query string, ele vai ter, dá para você trabalhar com uma chave única, ou você vai ter uma chave para cada endpoint, né, e a gente configurou aí uma chave para cada endpoint. Como era o mesmo endpoint, tanto post quanto get estão na mesma rota, ele diferencia pelo get ou pelo post, né, pelo verbo HTTP. Mas daí o Renato deixou a mesma chave, deu erro, ele mudou, daí funcionou. Mas daria para fazer tudo isso, inclusive, eventualmente, né, pode ser que você está usando alguma forma de segurança aí que envolva expiração de um token, por exemplo, vai dar erro 401 em algum momento, né? E você tem como tratar isso, né? Tanto como o Renato falou, quanto numa aplicação, seja .NET, Node, Python, Java e assim por diante, beleza? Pessoal, esse projeto, né, vou até dar um zoom aqui, acho que deve estar bem visível aí, né, Renato? Tá sim, dá para ver bastante. Ele foi criado com .NET 5, poderia ter sido feito com .NET Core 3.1 também. Eu coloquei .NET 5 mais para mostrar aí a possibilidade. A gente já fez uma demo parecida a essa com .NET Core 3.1. Mas eu fiz algumas coisas a mais aqui, né? Para quem for de .NET. Tem esse package novo aqui, Open API, que você consegue daí ativar o uso do Swagger. E olha que interessante, a aplicação já está rodando aqui localmente, né? E vocês podem notar aqui o seguinte, né? Tá aqui, ó. Tem aqui esse get, esse post que eu realmente implementei, mas com base no próprio Swagger foi gerado aqui, né? Todos esses endpoints aqui. Inclusive, se a gente clicar nesse daqui, né? Ele vai abrir aqui a página para a gente, está aqui o Swagger, né? Então, beleza, a cara padrão aqui do Swagger. E como que ficou as minhas functions? Né? São duas functions, basicamente, que estão sendo utilizadas aqui nessa solução, né? Que acontece? A gente tem uma primeira function que faz o get, né? Ela vai no banco de dados, numa collection do MongoDB, retorna as informações. Então, a própria parte de segurança aqui, ó, function key, mas daria até para usar um mecanismo mais complexo, né? JWT, o OT2 aí também, que o pessoal usa bastante para proteger APIs REST. Claro que daí você não ia depender só de Azure Functions, provavelmente você ia usar, no caso do Azure, né, o API Management, mas é uma possibilidade, né? Eu tive que usar esses atributos aqui, decorar a function com esses atributos para configurar o que o Swagger vai fazer. Então, para quem é de .NET, por exemplo, eu sei que Java, Node também tem uma série de facilidades, né? Muitas vezes você não precisa perder muito tempo configurando aí a utilização do Swagger, só que com Azure Functions acaba envolvendo aí um esforço maior de código. Ainda assim, vale bastante a pena utilizar. Isso daqui, né?
no próprio projeto aqui que eu estou utilizando, né, no repositório do package, no GitHub, vocês vão encontrar esses exemplos, então é fácil daí você se orientar. Olha, por exemplo, aqui que é um post, tem coisas a mais. Ó, eu mando aqui um objeto do tipo cadastro no body, né, falo, olha, se o retorno for ok, né, ele vai retornar, no caso aqui para a gente, um objeto resultado, aqui também resultado, um objeto aí que eu uso para controlar o status, né? Só que assim, fica aqui a velha recomendação, né, envolvendo desenvolvimento de APIs REST, não retorne 200 sempre e num objeto de estado você fale, olha, não teve sucesso, né? Eu usei o mesmo objeto, não fazia sentido criar 2 objetos aqui diferentes, mas se vocês olharem o código aqui, né, tá bem claro, eu estou testando aqui para ver se deu certo, se não deu, né, eu estou devolvendo aqui um bad request, né, um erro 400. Então tomem cuidado, foi até legal que foi questionado aí, né, pelo William no chat, se der um erro 401, 400 também acho que seria um bom motivo aí de configurar isso no conector, né, Renato? Um problema de validação que pode acontecer, né? Exatamente. E não só isso, colocar um ou mais parâmetros também que você vai receber, né? Aí você pode receber 400, o status e a mensagem também final. Sim. Mas enfim, a implementação é essa, o resto aí do código tá bem tranquilo, pessoal, para configurar o Swagger, né? Isso para quem for de .NET. A gente precisa criar uma classe aqui com as configurações da API, então aqui você coloca as informações que vão sair aqui na tela para a gente, padrão aí de Swagger. Eu não cheguei a consultar isso, mas dá para você customizar aí a cara do Swagger. Vocês querem um bom exemplo de quem faz isso aí trabalhando com Swagger? A Marvel Comics tem a API da Marvel, e quando você acessa lá no portal da Marvel, você fala, legal, interface bem bacana, dá para testar, é Swagger que eles estão utilizando, né? A API da Marvel é bastante útil aí para fazer testes, para fazer demos, porque tem muita informação aí de super-heróis aí ao longo de mais de 60 anos, né? Mas É o beleza. lore em Y de heróis? Sim. Mas é bem feita, cara. Eu já fiz algumas coisinhas estudando, assim, por pura brincadeira, mas é uma API aí muito bem feita. Tem uma outra API que eu uso também, de imagens diárias da NASA. Então a NASA também tem uma API gratuita. Tem coisas mais sofisticadas, né? Dá para você, para alguém que for da área de física, astronomia, dá até tem API para você estudar rota de foguetes, né? Foguetes não, de asteroides, né? Mas enfim, olha aqui, pessoal, aqui está a estrutura do Swagger, então você mesmo comentou, dava para importar essa estrutura, né? Lá no Power Automate, né? Mas enfim, eu estou rodando isso aqui localmente, né? Vou mostrar aqui rapidamente para vocês. Se vocês testarem com o endpoint aqui via Postman, vai ser a mesma coisa, é uma API REST, né? A gente pode colocar aqui, né? Vamos colocar aqui, sei lá, José, pai João, mãe Maria, Azure. Não, vamos colocar aqui Office 365. Idade 30, vou colocar aqui um X cidade no nome da cidade, né? O Renato achou engraçado o nome da minha cidade, pensou que era uma piada, mas não era. Moro numa cidade que chama Salto, vizinho de Itu. Beleza. Tá aqui, pessoal. Eu vou executar isso, vai dar um erro de validação. Então, dando aí o erro de validação, né? Deu um bad request aqui, né? Então, tem aí o comportamento típico aí de uma API trabalhando com o Swagger. Eu vou pegar aqui, incluo isso, beleza, tá aqui os nossos dados, né? E o que acontece? Eu
deixei aí, né? Mas olha aqui, ó, a integração com Logic Apps, né? O Renato fez a inclusão do Wiki 365 e do teste, chegou aqui para a gente. Se tiver falhas, ele vai listar aqui falhas de inclusão. Eu criei 2 Logic Apps para isso. As Logic Apps, né, o que vai acontecer? Para criar uma Logic App é um processo muito parecido com Power Automate. E a Logic App é um serviço do tipo serverless, então ela é autoescalável, até você mesmo já usou em cenários que você precisava, como poderia dizer, de mais poder computacional que o Power Automate oferecia, né, Renato? Isso mesmo. Em alguns casos, não é porque a gente divulga a ferramenta que necessariamente a gente precisa usar ela para tudo. A gente, por ter o lado ProCode também, a gente consegue usar outras ferramentas da própria Microsoft. Então, nesse caso, a gente viu que chegou um momento que o próprio fluxo não dava mais, que ficaria insustentável em questão de requisição, porque quando a gente está falando de Power Platform, a gente está falando de questão de ambientes. Então, todo o consumo de fluxos dos aplicativos acaba pesando no ambiente. O ambiente pode ficar muito lento. Aí chegou a fazer requisição. A gente fazia uma requisição no fluxo, ele levava 20 minutos para executar um negócio que era 1 minuto. Então começou a atrapalhar justamente pela quantidade de requisições que estavam sendo feitas. E o Logic Apps fazia isso aí em, sei lá, 10 segundos. Sim. E o que aconteceu? Eu montei aqui o mesmo tipo de estrutura que o Renato colocou no Power Automate, então usei um payload aqui, né? E usei um conector aqui para o Slack, né? Poderia ser para o Teams, qualquer outro serviço aí corporativo, de repente mandar um e-mail para Outlook, por exemplo, é uma possibilidade. É praticamente igual essas 2 Logic Apps. Uma manda para um canal que teve sucesso na inclusão dos dados, a outra para um canal que teve falha. Dava para fazer um fluxo aí bem mais sofisticado para isso também. E como que eu integrei isso na minha function, né? Eu me conecto com essas Logic Apps, eu estou usando um HTTP Trigger, né? Estou mandando uma requisição HTTP. A própria Logic App é uma API da forma como eu desenvolvi. Então eu mando aqui, ó, eu pego aqui, ó, mando uma requisição HTTP e passo os dados, bem tranquilo, né? Poderia de repente estar mandando um arquivo para um storage, para o OneDrive, para o Dropbox e a Logic App fazer um processamento também, era possível isso. Então são N possibilidades, né? Ok. Basicamente de código foi isso. Para vocês verem aqui a Logic App funcionando, todo o processo que o Renato já mostrou do lado dele do Power Automate, quando eu publiquei, pessoal, ele gerou aqui as functions, né? Tem aqui o endpoint do Swagger, eu já deixei aqui tudo meio pronto para não perder muito tempo, né? Então, o endpoint aqui é esse, né? Então tá o nome da function app.azurewebsites.net, para quem está acostumado aí a desenvolver com Azure Functions, né, ou outros serviços em nuvem aí do Azure, né? E o que é importante aqui também, se você for testar o Swagger, né, ou você for liberar o acesso, você tem aqui em App Keys, né, você pode gerar aqui uma chave, né, e acessar isso, né? Então eu já tenho aqui a chave, né? Aqui você define a chave, beleza? A chave é essa daqui, né? Eu vou fazer uma chamada aqui para trazer os dados que foram gerados, né? Então eu não vou informar a chave, né? E o que vai acontecer, né? 401, né? Eu venho aqui no Authorize, coloco a chave, maravilha, dou um close aqui, beleza? Mando executar, né? E ele deve listar aqui os dados, né? Então tá aqui, ó, até a última inclusão aí que o Renato Romão fez, beleza? Se eu tentar fazer aqui alguma inclusão, né, eu vou testar agora a falha, né? Eu vou mudar aqui o nome dos campos, eu coloquei validação, né? Sempre valide também, né? Vamos dar um execute aqui, 2 campos aqui,
ele não vai conseguir identificar, que é o nome da mãe, né? Eu coloquei X, nome mãe, e eu aceito novidades. E o idade ficou com 0, né? Ficou com valor default, né? E quando eu fiz isso, olha, bateu aqui na Logic App de falha. Então, eu mandei aqui uma notificação para o Slack, né? Com essas falhas, né? Simples, poderia ter feito aí algo até mais complexo, né? Mas dá para integrar tudo isso, né? E eu mostrei aqui como se eu fosse, né, a aplicação que o Renato criou, né? Mas de repente você desenvolveu, você quer testar, o Swagger é ótimo para isso, e mesmo para você de repente criar a integração, né? Como o próprio Renato Romão frisou, a gente, acho que o Renato testou aí agora também, né? Isso mesmo. Vocês veem que, ó, tava até com a mão erguida, né? Que eu gesticulo bastante. Eu não mexi no teclado, foi o Renato, mas para vocês verem que funciona bem. Ok, pessoal? A ideia foi mostrar aí coisas novas que vieram em Azure Functions para .NET, né? Integrando aí também com Power Automate, mostrando aí também a possibilidade de uso de Logic Apps. Eu vou disponibilizar depois no meu blog, né? Eu mando aí para o pessoal da DataSide também. O repositório está aqui no meu GitHub. Então, se vocês acessarem github.com Renato Groff, é o primeiro repositório. Beleza? Show. Alguma dúvida, pessoal? Antes da gente encerrar. E antes da gente encerrar também, obrigado pelos organizadores aí. Foi muito bom o evento. Obrigado pela presença de vocês também. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá nas nossas redes sociais aí. No nosso título também. E aí, Renato Groff sem o E. O E foi um erro de cartório com meu pai que eu herdei daí por motivos de força maior. Tá mudo, Caroline. Tá mudo, Caroline? Acho que tá mudo Acho no que tá próprio mudo. StreamYard. Eu estava mutada. Muito obrigada, gente, pela palestra. Arrasaram. Até a próxima. Obrigado a você. Até mais, E pessoal. aí eu vou chamar o Douglas, né? Tá tudo em família? Não deixa ele palestrar, não. É ruim. Falar toda coisa errada. Eu sou só amigo dos dois mesmo. Legal, gente. Agora vai Vou esperar ser... o Renato sair para eu poder falar mal dele. Qual deles? Vou estar no chat. Exatamente. Não, o meu irmão, você não tem que falar mal, Groff, você é top. Menos mal, então. Obrigada, Falou, gente. então. Até mais. Tchau, tchau.